Título: Entre o perigo e o meu nome. Uma história que você nunca vai esquecer. Eu não sei se foi amor ou se foi só loucura. Talvez os dois. Tudo começou de um jeito que eu nunca imaginaria. Sabe aquele dia que você está mexendo no celular sem fazer nada de interessante? E do nada, aparece uma mensagem de um número desconhecido? Pois é, foi assim. Você tem o sorriso mais bonito que eu já vi. Eu ri. Achei que era alguém errado. Ou algum cara qualquer querendo papo. Mas, não sei porquê, respondi. A gente começou a conversar. E, juro, foi coisa de minutos para eu sentir que tinha alguma coisa diferente nele. Oh, não, Noah. A conversa fluía de um jeito surreal. Não tinha aquela coisa forçada, aquele papo bobo. Era leve, era engraçado, era bom. Sabe aquele tipo de pessoa que parece que te conhece há anos? Era ela. Os dias foram passando. E quando eu percebi, já era automático acordar e ter mensagem dele. Dormir. Só depois de ouvir sua voz. Mas o que me chamava mais atenção nele, não era só o jeito que ele falava comigo. Era o mistério, o silêncio dele sobre algumas coisas. Ele nunca falava onde estava, nunca postava onde ia, nunca deixava claro o que fazia. Até que um dia, no meio de uma chamada de vídeo, que ele nunca aceitava fazer, ele finalmente abriu a câmera. Primeiro apareceu aquele sorriso torto, depois, aquele olhar sério, intenso, que parecia atravessar a tela, e ele soltou: "Acho que já passou da hora de você saber quem eu sou, né?" Meu coração disparou. Só te peço uma coisa, não me pergunta coisas que você não está pronta para saber. E eu, boba apaixonada, falei: "Se for você, eu não quero saber de mais nada." Elser abaixou a cabeça, respirou fundo e respondeu: "Eu não sou um cara normal, eu não sou o cara certo para você, eu não sou aquele cara que você sonhou, mas se você quiser, eu posso ser aquele que te faz esquecer o mundo." Na qual tudo mudou. A gente se encontrou e, quando eu vi ele pessoalmente pela primeira vez, foi como se o tempo parasse. Alto, forte, tatuado. Aquele perfume que já chegava antes dele. E aquele olhar. Porra, aquele olhar que parecia dizer tudo, sem precisar falar nada. Ele me puxou pela cintura, me olhou no fundo dos olhos e sussurrou: "Você não faz ideia do que está fazendo comigo." Aperte Dolly. Não existia mais volta. Nossos encontros eram sempre no sigilo, sempre longe de olhares, sempre no silêncio do carro, na janela de algum prédio, ou em lugares que ninguém imaginava. E sabe qual era a verdade? Noah não era só mais um cara. Ele vivia de riscos, de silêncio. E, mesmo sabendo disso, eu não conseguia ir embora, porque amar ele era como estar à beira de um precipício. Dá medo, mas também dá vontade de pular. E no fundo, eu sabia. Sei, ele ia pular comigo. E se amar ele fosse meu maior risco, depois daquele dia, nada mais foi igual. A forma como ele me olhava, como segurava minha mão, como me puxava pela cintura. Como se o mundo inteiro pudesse acabar naquele segundo. E ele não tava nem aí, porque pra ele só existia a gente. O problema é que eu comecei a perceber que ele não era como os outros. Era aquele tipo de cara que nunca atendia ligação na frente de ninguém, que sempre olhava para os lados antes de parar o carro, que nunca dizia exatamente para onde ia. Mas, quando estava comigo, ele desligava do mundo, deitava no meu colo, passava a mão no meu cabelo, me puxava para perto e falava no meu ouvido: "Não importa o que aconteça lá fora, aqui só existe eu e você." Eu sabia, eu sentia, que aquilo não era só papo. Ele estava quebrando alguma coisa dentro dele, quebrando algum código, porque dava para ver nos olhos dele, que não era fácil se entregar, não era fácil confiar. E eu também não sabia se estava pronta. A gente se encontrava sempre no mesmo lugar, um estacionamento velho, no topo de um prédio abandonado, onde dava para ver a cidade inteira. Ali, era como se o mundo fosse nosso. A gente ria, brigava, se beijava, se amava, se provocava, tudo ali. Mas, sabe aquele tipo de conexão que é tão forte, tão intensa, que chega a dar medo? Então, era isso, medo, porque eu sabia que não era pra ser assim. Mas, porque ao mesmo tempo,
Eu não queria que fosse de outro jeito. Até que, uma noite, ele me olhou sério, segurou meu rosto com as duas mãos, encostou a testa na minha e falou: eu não sei se você tem noção do quanto você está dentro de mim. E eu juro que se um dia eu puder sair disso tudo, é com você que eu quero ficar. Eu não respondi. Só segurei mais forte a mão dele, porque no fundo, eu também não sabia o que falar. Era loucura, talvez, mas se amar, ele era loucura. Então me deixa ser louca. Naquele momento, eu entendi uma coisa. Às vezes, a gente não escolhe quem ama. E, quando percebe, Jay foi e Queer Saber, eu preferia viver um amor perigoso com ele, do que uma vida inteira segura com qualquer outro. O amor que não tem manual, nem freio. Sabe aquele amor que não faz sentido pra ninguém, mas faz todo sentido pra quem vive? Era isso. Era ele. Era nós dois. A cada dia, Noah me puxava para mais perto, e ao mesmo tempo, me empurrava para o mais longe de tudo que eu já conheci na vida. Nossos encontros eram sempre no silêncio da madrugada, dentro do carro, na beira da cidade, ou num apartamento onde nem cortina tinha, como se a pressa dele fosse viver tudo comigo, antes que o mundo descobrisse. Você me bagunça, sabia? Ele falava, passando a mão na minha nuca e me puxando para perto. E você me conserta, sem nem perceber. Eu respondia, olhando aquele sorriso torto dele. A gente não era casal perfeito, não postava foto, não fazia textão, mas se amar tivesse barulho, o nosso seria grito. Só que, no meio de tanto amor, eu comecei a perceber que existiam perguntas que eu não podia fazer, que eu nunca teria, e, mesmo assim, eu escolhi ficar, porque às vezes, amar não é sobre entender. É Sabra Center. É ele, mesmo quando não deveria ser. As noites com ele eram diferentes. Tinha aquele cheiro de perigo no ar, aquele frio na barriga que não passava. Ele me buscava de carro, janelas escuras, música baixa, mão na minha coxa, e aquele olhar sério, como se o mundo todo estivesse pesando nas costas dele. Mas, quando parava o carro e me puxava pro colo dele, nada mais importava. Quando eu estou com você, parece que nada lá fora existe. Ele sussurrava, apertando minha mão. Eu sabia que ele vinha de um mundo que eu não entendia, que as mãos dele, que me seguravam com tanto carinho, também carregavam marcas de uma vida que não era leve. Mas, mesmo assim, quando ele encostava a testa na minha e fechava os olhos, era como se tudo nele gritasse: fica, só, fica. E eu fiquei, porque no fundo, eu também não sabia mais viver sem ele. A gente não escolhe quem ama, só sente. Naquela madrugada, ele me levou para um lugar que eu nunca tinha ido. Era um mirante. A cidade inteira brilhava lá embaixo. E por alguns segundos eu pensei que aquilo era o mais perto do céu que eu ia chegar. Ele desligou o carro. Silêncio. Só o barulho do vento e do coração batendo rápido. Ele respirou fundo, segurou meu rosto com as duas mãos e disse: se eu sumir, não tenta me procurar. Mas, se eu ficar, é para nunca mais te deixar. Meus olhos encheram, minha boca travou, minha cabeça dizia: corre. Mas meu coração gritava: fica. E antes que eu respondesse, ele me puxou, me beijou. Forte, intenso. Como se aquele fosse o primeiro e último. Você é meu lugar seguro, no meio desse mundo que não tem paz. Ele sussurrou, com a testa colada na minha. E foi ali, naquele abraço, naquele silêncio, que eu entendi. Às vezes, a gente não escolhe quem ama. S-A-M-E-A-M-R-L. Foi a coisa mais certa que eu fiz. Mesmo que tudo no mundo dissesse o contrário.